Olá, começando o programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas e a nossa convidada é a titular da Delegacia Especializada para a Mulher, Maria Angélica Gentilini da Silva. Primeiro eu quero agradecer, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, delegada. Prazer é todo nosso. Estamos completando 10 anos da Lei Maria da Penha. Na sua avaliação inicial, por toda a forma como a lei é aplicada, há motivos para serem comemorados, para serem festejados em relação aos avanços possíveis que têm acontecido com a lei, delegada? Olha, no dia 7, então, estaremos comemorando 10 anos da Lei Maria da Penha, 11.340. A Lei Maria da Penha ela é um marco na nossa luta contra a violência contra a mulher, no caso, né? Certo. Então, eu acho que ela trouxe inovações super importantes, como a possibilidade da prisão em flagrante do agressor, a representação da prisão preventiva desse agressor, que antes, pelos delitos, que em sua maioria são os delitos de violência doméstica, os mais comuns, pelo menos na nossa comunidade aqui, lesão corporal, ameaça, perturbação, delitos esses que antes não cabiam tais medidas mais sérias, como a prisão, que é uma medida de exceção. Certo. Então, através da Lei Maria da Penha, veio essa possibilidade, então eu acho que efetivamente a gente consegue, através desses mecanismos, também as medidas protetivas de urgência, a gente consegue fazer com que esse agressor seja responsabilizado pelos seus atos. Esta medida protetiva hoje é fundamental para inibir a ação do agressor. Um instrumento importante. Ele é importante. Claro que a gente não pode banalizar esse instrumento, mas toda vítima que chega para fazer um registro de ocorrência e que sente ou nós pressentimos que ela efetivamente pode estar em risco, a gente coloca para ela essas medidas e ela solicita ou não. Essas medidas depois são encaminhadas ao judiciário, que vai deferi-las ou não também, né? E no momento que há esse deferimento, as mais comuns, aí ele tem que passar a cumprir. No momento em que ele descumpre, a gente sempre orienta que se esse agressor venha descumprir, ela retorna à delegacia para um novo registro de descumprimento e aí, dependendo do caso, a gente pode ou representar pela prisão, sendo uma situação de risco, ou, no caso não sendo, eu faço um ofício ao judiciário e já nesse ofício comunicando o descumprimento e sugerindo o encaminhamento desse agressor ao NACA, que também faz parte da nossa rede de proteção e que aí lá vai fazer o atendimento psicológico e social e tal desse agressor. Isso é extremamente importante. Nós vamos entrar bastante nessa questão da rede, mas eu lhe pergunto também o seguinte, como chegar a uma conclusão? Eu sei que tem toda uma capacitação técnica, a própria interpretação dos fatos para entender que esta mulher corre risco e há necessidade dessa medida protetiva, delegada. Pelo próprio relato dela, no momento que ela chega à delegacia, ela tem todo aquele acolhimento e a gente faz aquela escuta dela. Então a gente consegue analisar e ela mesma consegue passar essa situação e no momento em que ela deseja essas medidas, a gente acolhe, faz a solicitação ao judiciário. E as mais comuns são o afastamento do agressor, a não comunicação com a própria vítima e familiares dessa vítima, restrição a frequentar determinados lugares. E eu acho super importante que tenha vindo essas medidas para que a gente possa resguardar efetivamente essa vítima, né? Em boa parte das ocorrências, ainda o que se identifica no agressor tem um pouco enraizada essa cultura machista de propriedade, tem estímulos a partir... toda a base de tudo, né? É como eu digo sempre, esse tema, o machismo, é um tema antigo, mas ainda, infelizmente, muito presente no nosso cotidiano e através de toda essa nossa luta, de todas as pessoas que são engajadas, todos esses elos dessa corrente da rede de proteção, a gente pensa que num futuro consigamos que isso seja diminuído, mas o Brasil é muito grande, né? E ainda está nessa parte cultural desses homens, essa questão do de achar machismo, que a mulher é propriedade. de achar que é propriedade, de achar que pode mandar, que tem o controle, que simplesmente absorve aquela vida, faz aquela mulher se sentir encolhida, se sentir literalmente muitas vezes um nada, né? E só para elucidar assim que a gente tem de toda essa questão legitimada, vamos dizer assim, da mulher ser considerada menos, a gente vê que a própria lei
O Código Civil de 1917 ainda considerava as mulheres incapazes. Isso só mudou em 1962. Até 1932, as mulheres não tinham direito a voto. É verdade. Até 1988, que é a nossa Constituição, a mulher ainda dependia da autorização tácita, ou seja, verbal, assim, do marido, de poder trabalhar e também até das compras domésticas. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, né? Então, por sorte e por todo esse envolvimento de luta de movimentos de mulheres é que a gente tem conseguido garantir os nossos direitos e mostrar a igualdade entre homem e mulher. E a gente percebe, inclusive, que apesar de alguns direitos, a própria mulher está um pouco retraída. No próprio contexto político, uma campanha muito grande, porque a participação das mulheres dentro do quadro, dentro da estrutura política do país ainda é pequena perto da importância do que ela representa no país. Né? É porque é importante que a gente trabalhe através de participação. Agradeço aqui mais uma vez a participação aqui no programa e palestras e seminários para a gente mostrar para as próprias mulheres, porque muitas vezes, em razão dessa questão ser cultural, muitas vezes há mulheres ainda que elas são machistas. Elas ainda são machistas. Ou elas procuram um profissional do sexo masculino porque elas acham que são mais capazes, ou ainda acham normal determinadas condutas de alguns homens de acharem que podem controlar ou tomar conta das mulheres, de si própria, no caso assim, né? Então, é importante trabalhar a questão do machismo, muito mais óbvio, com relação aos homens, mas não negando que ainda existam mulheres que são machistas, infelizmente. O agressor, em boa parte, ele está muito próximo ainda, delegada? É o que mais triste, né, Edson? É o que a gente vê, que essa questão da violência doméstica, onde num lugar onde deveria haver amor, haver compreensão, ali é que acontece a violência, seja patrimonial, seja física, psicológica, moral ou sexual, porque eu sempre relato, eu digo no caso patrimonial dentro de casa, a questão de muitas ocorrências estão ligadas ao uso de drogas e álcool, mas as drogas que fazem com que a pessoa saia do seu normal, do seu controle e acabe às vezes até furtando da própria casa para alimentar aquele vício, né? E a questão também sexual dentro do lar, é importante salientar essa questão do estupro, porque no caso uma relação sexual, mesmo que haja, porque ainda tem gente que ainda acredita que por serem casados ou companheiros, que a mulher teria essa obrigação conjugal, vamos dizer assim. E nenhuma relação sexual, que no caso que não é consentida, ela acaba sendo um estupro. Ela, mesmo sendo casada, no momento que a mulher diz não, é não. O que a senhora está dizendo é importantíssimo para esclarecer muita gente, ou seja, logo que se interpreta a questão do estupro é alguém desconhecido que abusa de uma mulher sem este consentimento. Não é só desta forma. Exatamente. O estupro ele pode ser por conhecidos ou desconhecidos. Desconhecido, uma pessoa está caminhando, daqui a pouco passa num lugar assim assado e é arrebatada e acaba sendo vítima de um estupro. Mas também, não menos cruel, mas também muito cruel, é aquele estupro, no caso, praticado dentro da sua própria casa, seja pelo companheiro ou ex-companheiro, numa forma forçada, ou muitas vezes um padrasto, um pai, um primo, um irmão, que pratica também esse ato e muitas vezes consegue deixar por um bom tempo aquilo de uma forma sem que as autoridades tomem conhecimento. Muitas campanhas foram feitas no sentido de dizer da necessidade das mulheres se encorajarem de fazer o relato, que a denúncia chegasse às autoridades policiais. A senhora percebe que isto melhorou ou ainda há um certo receio em virtude desta proximidade do agressor? A senhora entende que a mulher hoje, ela consegue chegar na delegacia, fazer a ocorrência, conversar com a delegada, com a policial que faz o registro? Eu acredito que sim. A gente sempre procura divulgar. Se aquela mulher que não tem oportunidade ou não tem coragem naquele momento de buscar a delegacia, ela pode, através do 180, que são números gratuitos, 197, ela faz uma denúncia, essa denúncia anônima, ela não precisa se identificar, então ela pode levar ao conhecimento através de uma denúncia anônima. Importante essa questão de romper com a barreira do silêncio e efetivamente levar aquela notícia.
toda denúncia, mesmo anônima, qualquer denúncia que chega na delegacia, de imediato é despachado para o setor de investigação para verificar a procedência dessas informações. E sendo o caso já ser levado, já houve vários casos de cárcere privado, de mulheres que estavam sendo mantidas trancadas dentro de casa pelos seus... Isso parece coisa do século passado, quando a senhora fala uma coisa dessa, né? Mas acontece, né? Nos dias atuais acontece ainda. O domínio, e parece mentira, e como a gente diz, a questão da violência doméstica, ela não escolhe classe social. Então a gente pensa que muitas vezes é só de quem é menos favorecido, mas não, é que o menos favorecido acaba procurando mais a delegacia. Pessoas com mais recursos ou procuram, ou têm outro imóvel para sair de casa, ou conseguem se escapar, vamos dizer assim, ou através de advogados, mas também há quem não consiga, quem fique suportando aquela situação, e pessoas esclarecidas. A própria Maria da Penha, que foi quem deu esse nome à lei, ela era uma mulher bioquímica, graduada e tal, e que foi vítima por 2 vezes do seu companheiro, 2 tentativas de homicídio, né? Onde ela restou tetraplégica. E por isso, inclusive, né, este reconhecimento por todo o drama sofrido pela Maria da Penha, né? E ali, a partir daquele momento, quando ela passou um bom tempo se restabelecendo do quadro que ela ficou, ela se engajou em todos esses movimentos para efetivamente mudar as leis para que aquele agressor fosse punido, e essa lei levou quase 30 anos para sair do papel, né? E em março mesmo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, tive a oportunidade de participar em Porto Alegre de um encontro onde estava presente a Maria da Penha, e uma das frases dela que me tocou bastante foi que, além das 2 tentativas por parte do companheiro dela de tentar matá-la, em razão dela ter ficado tetraplégica, ela foi privada, ela tinha 3 filhinhas pequenas na época, ela foi privada da maternidade, ela foi privada de ser mãe, porque ela tinha que tentar se restabelecer fisicamente, né, a saúde dela. A senhora diria que com toda a experiência que a senhora tem como delegada, ainda tem coisas que surpreendem? Surpreendem, tem coisas que surpreendem. Muitas vezes não só companheiros, como a gente estava falando, violência doméstica, o próprio pai, às vezes por questões, já houve um caso na delegacia que o pai acabou sendo preso, ele deu um tiro, o projetil ficou alojado no aparelho celular da vítima, estavam discutindo por questões financeiras e tal, então é uma coisa assim, tem coisas que chocam a gente ainda. Estou conversando com a titular da Delegacia da Mulher, nós vamos prosseguir depois do intervalo, até para saber, nós falávamos da rede de proteção, e tem o NACA, mas tem as mulheres, mas o homem também, ele está sendo visto como, além de agressor, como vítima também? Não, sim, não. Ele tem que ser tratado? Não como vítima, mas em razão desse transtorno, vamos dizer assim, não sou profissional da psicologia nem da medicina, mas a gente vê que aquela pessoa precisa de um tratamento, ela precisa mudar para ela poder... Ele tem um transtorno que precisa... Precisa, porque não é normal acreditar que é dono de alguém, que pode bater, que pode dispor do corpo dessa pessoa da forma que melhor lhe aprouver. Então, ele precisa passar por essas sessões, esses acompanhamentos, para passar realmente por um tratamento, para que ele possa continuar vivendo em sociedade de uma forma que não venha causar nenhum mal a outra mulher, né? Depois do intervalo vamos falar mais dessa rede e a gente vai prosseguir falando da Lei Maria da Penha, que completa 10 anos neste ano de 2016. Depois do intervalo aqui na TV Câmara Pelotas. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver
é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Viva Pelotas, festeje Pelotas! Julho, mês dos 204 anos da Princesa do Sul. Câmara Municipal de Pelotas e TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Viva Pelotas! Festeje Pelotas! Julho, mês dos 204 anos da Princesa do Sul. Câmara Municipal de Pelotas e TV Câmara. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas, estamos conversando com a titular da Delegacia da Mulher, especializada para a mulher, Maria Angélica Gitilini da Silva, e nós justamente começamos a falar da rede, mas tem um aspecto que a senhora me recuperava durante o intervalo, que é importante, a questão de... Questões históricas, né, delegada? Como a gente estava falando da questão do código, da mulher ainda ter sido considerada incapaz e tal, só para ilustrar que até 1991, foi só em 1991 que o STF deu uma decisão deixando de absolver os homens, os assassinos domésticos, como eram chamados, aqueles homens que matavam por amor, alegando a legítima defesa da honra, ou seja, aquelas mulheres que traíam os seus maridos e tal. Havia o adultério, o homem matava, e ele matava e acabava sendo absolvido porque era utilizada essa legítima defesa da honra. Então, para a honra dele, ele acabava ceifando uma vida. Então, só em 91 é que acabou essa tese de defesa desses assassinos domésticos, né? Então, para mostrar mais uma vez essa questão do machismo que era legitimado, né? E só 1991 que a tese foi desmontada pelo STF. Quer dizer, foi muito tempo, né? As produções que acontecem, produções televisivas, seriados, documentários, de alguma forma a senhora entende que são importantes para provocar o tema para a sociedade? Sempre comento isso, eu acho super importante porque atinge uma população grande, novelas e qualquer documentário, vamos dizer assim, mas mais mesmo até as próprias novelas, porque acabam abordando esse tema de violência doméstica, esse tema que envolve a Lei Maria da Penha, e ali dá uma ilustrada, mostra para as pessoas um núcleo familiar que a mulher está passando por aí, como ela tem que agir, como é que ela tem que procurar ajuda. Então, isso tudo eu acho que contribui bastante. Por exemplo, que são produções massificadas, ou seja, que a grande população tem acesso, né? Delegada, a rede hoje, como é que funciona a rede em Pelotas? A rede em Pelotas, eu acho que a gente pode referir assim, com um sorriso no rosto, dizendo que ela é uma referência. É uma referência para o Rio Grande do Sul, que está até para o Brasil, porque a gente ainda temos muito que melhorar, mas nós temos uma rede que pode servir de exemplo, porque a gente é bastante atuante, nós estamos integrados e hoje mesmo está ocorrendo, houve a minha participação de manhã e está ocorrendo agora ao longo do dia um seminário, o 3º seminário, promovido pelo Centro de Referência da Mulher e toda a rede engajada. Então, nós contamos com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, desde 2014, com o Juizado da Vara da Violência Doméstica, o Ministério Público também faz parte da rede, o IGP, que recentemente inaugurou a Sala Lilás, que é uma sala para ter uma melhor acolhida, uma sala humanizada para o atendimento daquela mulher vítima
que vai para lá para se submeter ao exame de corpo de delito. E que vai mudando aquela imagem que muitas mulheres tinham de chegar na delegacia e daqui a pouco ter um trato que não fosse adequado. Isso lá no passado, a gente está dizendo porque muita gente tem essa imagem ainda, de chegar no IGP, daqui a pouco ficar, né, submetida a um processo constrangedor. Isso tudo está sendo pensado. Então, todas as pessoas estão sendo qualificadas para trabalhar, então, uma sala adequada, uma sala bonitinha, acolhedora, humanizada, também com móveis. Geralmente elas vão com os filhos, para ter ali uma canetinha, um papel para fazer um desenhozinho para a criança ficar entretida. E então o IGP, recentemente com essa sala, o Centro de Referência da Mulher, o Conselho da Mulher, a Guarda Municipal, que também se engajou, também está atuando bastante, a Brigada Militar com a Patrulha Maria da Penha, o NACA também, que antes prestava serviço só para os adolescentes, nos casos de abuso e tal, agora faz, como eu mencionei, essa questão do atendimento ao agressor. E não sei se deixei alguém de lado, mas eu quero dizer que é uma rede que está bem fortalecida e bastante atuante aqui na cidade. As mulheres têm ainda um local de acolhida, ou seja, aquelas mulheres que são de acolhida, né? Botar a casa de acolhida, isso é muito importante. Essa casa de acolhida é um abrigo para aquelas mulheres em situação de risco que não têm uma casa de um parente ou um outro lugar para poder ficar por um tempo. Então essa pessoa ela vai para essa casa de acolhida que tem um endereço que é mantido em sigilo, e lá ela tem todo o apoio psicológico e do serviço social, pode levar os seus filhos, até 12 anos, e meninos, no caso, até 12 anos, e lá ela consegue ter todo um amparo para se reestruturar, para poder depois seguir em frente, né? E a questão que eu gostaria também de mencionar é desse seguir em frente, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ela vai na delegacia, registra, depois retira, retira. Isso é importantíssimo, a senhora que está falando. Então, assim, eu acho que tem 2 pontos a serem tratados. Um, com a Lei Maria da Penha, o delito, por exemplo, de lesão corporal, ele passou, lesão corporal relacionada à violência doméstica, ele passou a ser de ação pública incondicionada, então não tem mais essa questão dela se retratar, que seria o termo, né? Ela registrar e depois voltar e dizer, não quero mais, ou no momento que está registrando, os 6 meses que teria para pensar. Não tem, porque com a lei, ela agora para fazer essa retratação somente em juízo, somente na frente do juiz, vamos dizer assim. Mas, se ela expressa essa vontade na delegacia, a gente coloca no papel e depois encaminhamos para o judiciário. E o outro ponto é que assim, tem que ser muito bem esclarecido para essas pessoas que falam, porque nós temos que ver aquela mulher, que situação que ela está para ela ter registrado, se arrependido, não sei se seria o arrependimento, Sim. mas retirado, e no caso seria de uma ameaça, por exemplo, que ela poderia vir a se retratar. A gente tem que analisar o tempo daquela mulher, o que ela passou, qual é a situação que ela se encontra. Então ela registra, mas ao mesmo tempo ela tá passando por sérios problemas, ela já está abalada psicologicamente, e aí a gente vai saber se ela está com problema emocional, que com certeza ela vai estar. Então ela tem aquela dependência emocional daquele homem que subjugou ela por um tanto tempo, conseguiu deixar ela com a autoestima dela lá embaixo, ou seja, sem autoestima, e ela vai se sentindo um verdadeiro nada. E ela não consegue romper também aquela relação de afetividade. Porque ela está nessa dependência emocional. Também ela poderia estar por uma dependência econômica, ou seja, não trabalha, ou tem mais 1, 2, 3 filhos, ou às vezes ele já naquele poder já não permitia que ela trabalhasse, então ela dependia economicamente dele, ela quer romper aquele laço, ela quer sair daquele ciclo vicioso, mas ela não consegue porque ela está dependendo economicamente. Ele, por certo, já afastou ela da família, já afastou de amigos, porque esses são os primeiros sinais que a gente vai verificando nessa questão desse poder desses homens. Então, como é que ela vai partir? Como é que ela vai sair dali? Então, ela vai, no momento, ela quer, mas depois ela pensa, como é que eu vou depender, como é que eu vou alimentar meus filhos? Então, cada mulher tem um tempo. Então, a gente está ali para registrar e se ela vai se retratar. E ela sempre pode procurar a delegacia, porque a gente tem que respeitar e encaminhar para todo esse serviço da rede, para o centro de referência. As ocorrências são encaminhadas para o centro de referência da mulher, para que lá eles ouçam essa mulher novamente, eles têm os psicólogos lá também. Nós também contamos com uma voluntária do setor de psicologia na delegacia.
que também já faz uma triagem, já dá uma conversa, já faz um atendimento também para os filhos, que são muitas vezes as principais testemunhas, são as que mais sofrem. A gente sabe que o ser humano, ele é da repetição, ele é do exemplo. Verdade. E então uma criança que deveria estar num ambiente de paz e tranquilidade e harmonia, está lá se criando, vendo o pai bater ou a mãe apanhar. Num futuro aquele menino ele vai achar que é normal, porque ele se criou vendo aquilo. E vai reproduzir. Vai reproduzir. E a menina vai acabar reproduzindo o aceitar ser tratada daquela forma. Então, cada mulher a gente tem que ver essa questão e não dizer que as mulheres gostam de apanhar, por isso que elas não... Tem um motivo porque ela continua naquele ciclo. Quem é que pode denunciar? É só a vítima? Porque eu lhe pergunto assim, eu moro numa residência, daqui a pouco estou habitualmente convivendo com uma mulher, vendo o marido espancar, bater, agredir, isso está me incomodando. Aí eu posso fazer essa denúncia? Pode fazer essa denúncia, pode ser essa denúncia, como eu disse, pode ser de forma anônima, nós vamos averiguar. Certo. Pode acontecer de ter tudo isso, de ser gritos por ameaça e coisa parecida, e ela naquele momento dizer que não deseja, que não está acontecendo, né? Mas é importante, porque daqui a pouco pode estar salvando uma vida que esteja em risco, né? Exato. E se for, vamos considerar que tem em loco é a Patrulha Maria da Penha, não é isso? Ou a investigação também? Não, a própria investigação. Como é que a gente faz? Vem as denúncias, vem pelo 180, vem pelo próprio 197 e ali é passado para fazer essa averiguação. Com relação, e aí vai fazer essa averiguação, vê a procedência dessas informações, fala com a vítima, fala com algum familiar, se é o caso já traz para a delegacia, se ela diz que não tem, se conversa com alguns vizinhos ali da região, para ver se sabe de alguma informação que possa trazer. Né? Se chegar ao local e a vítima apresentar uma lesão corporal, e aí fazer uma provocação pela própria material publicitário que é veiculado por parte do governo, dizendo assim, mas eu caí, tropecei, machuquei. Como é que age dessa forma, delegado? Age passando essa pessoa justamente para o centro de referência, porque ela vai ter todo aquele apoio psicológico do serviço, do centro, e ela vai tomar aquele encorajamento, o empoderamento. Por isso que se trabalha no empoderamento da mulher, para que ela se sinta forte, mas ela precisa do acompanhamento, se sinta forte para poder levar adiante essa denúncia, esse registro. Os números têm se mantido, têm se reduzido? Vamos falar da patrulha? Só. Vamos falar da patrulha, a Patrulha Maria da Penha, já voltamos ao... foi criada até para integrar... Não, só para explicar. Claro. Então, aqueles registros em que ela solicita, geralmente naqueles casos de medida protetiva, certo, que são os que seriam, onde elas estariam com mais risco, eu despacho já para a Patrulha Maria da Penha, que eles passam semanalmente na delegacia e pegam os boletins de ocorrência e eles vão fazer um monitoramento, a patrulha por parte da brigada. Então, há todos esses elos dessa corrente, como eu disse, da rede de proteção, da Polícia Civil, com a brigada, com o centro, a ocorrência que ela registra, eu encaminho para o centro de referência, essa que tem medida protetiva, é encaminhada uma cópia para a Patrulha Maria da Penha, para que eles façam esse monitoramento, eles fazem um relatório, esse relatóriozinho é juntado ao nosso procedimento, dependendo do que está sendo narrado ali, a gente representa pela prisão, se a situação está se mostrando bem grave, pela prisão preventiva, e é uma certa forma de monitorar o comportamento daquele agressor. Ou seja, não tem como trabalhar isoladamente, tem que ser com a rede realmente. Tem que ser em rede, é muito importante o serviço de rede, porque sozinho a gente não consegue. Com relação aos números, tinha perguntado, a gente tem visto um decréscimo ano a ano com relação aos registros de ocorrência. Como a gente estava conversando, para o número de habitantes de Pelotas, que gira em torno de 400 mil, nós fechamos 31 de julho com 1.652 registros. E já houve essa certa diminuição de anos passados. Certo. E os nossos delitos mais comuns são de ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade. Então, assim, a gente está conseguindo trabalhar de uma forma que não aconteçam tantos delitos mais sérios, como feminicídios e
até propriamente os próprios estupros, no caso. Estupros, é verdade. Que muitas vezes a gente fica um tanto quanto chocado quando ouve relatos ou lê relatos, né, nas agências de notícias e diz, está longe da gente, né? A gente tende porque é um crime absurdo, né? É algo Todos eles, né? E chocam a gente, mas como eu estava dizendo, se a gente vai analisar pelo número de habitantes, certo. né? Tá... Delegada, ao completar 10 anos, o que a senhora entende como ser importante ainda para reforçarmos a respeito da Lei Maria da Penha, para quem nos acompanha neste momento aqui pela TV Câmara? Olha, mais uma vez, dizer que essa lei ela foi um marco, ela é um divisor, ela trouxe mais poder para as mulheres, para mostrar que a gente tem que lutar realmente por essa igualdade e a importância da participação em programas e palestras e nas escolas, para a gente poder levar esse tema para todas as pessoas e principalmente no caso das escolas para a juventude, mostrando que fiquem alertas com os primeiros sinais de violência, né? Quando, vamos dizer, adolescentes que começam a namorar ou se envolver com outras pessoas, para aquele controle. E daqui a pouco na própria escola pode identificar, né, a perturbação do comportamento de uma criança ou outra e a causa está lá dentro, né? Exatamente, também no caso o que ela está sofrendo, isso aí os psicólogos do colégio eles têm que estar atentos e também do que aquela juventude. Nós da delegacia trabalhamos com mulheres a partir de 18 anos, temos certo. Em Pelotas a delegacia especializada no atendimento à criança, mas é sempre bom alertar, já por ser histórica essa questão do machismo, esse controle. Começou a namorar, o guri já começa a controlar a roupa, se está justa demais, se está decotada demais, se está com batom vermelho, para tirar o batom vermelho, se não é para botar, que isso é coisa disso, isso é coisa daquilo, tu está parecendo termos chulos assim, né? Tu está parecendo isso, tu está parecendo vulgares, E o controle, e o afastar. Ele já começa a namorar, começa a afastar dos amigos, não quer mais que saia com os amigos, já vai mostrando as garrinhas, como a gente diz, o ciúme, já quer afastar da família, que daqui a pouco a família está alertando, ou que não é uma boa companhia, ou que é isso, ou que ele já tem um comportamento agressivo, e simplesmente de uma voz mais alta já vai levantando o braço, já vai partir para a violência. Então isso é super importante mostrar e todos nós devemos ser multiplicadores desse tema. Né? E sob hipótese nenhuma as mulheres ainda achar que a agressão é algo normal da sociedade, porque o homem é o chefe da família, é o pai dos meus filhos, aquela coisa toda, né, delegado? Isso não existe e geralmente o que acontece quando eles têm problema com drogas ou com álcool, quando ele não usou, ele é um bom pai, ele dá tudo em casa, mas tem que rever outros conceitos, não adianta só abastecer a despensa, vamos dizer assim, só trazer o que comer e ser legal quando não está. Tem que levar aquela pessoa para um tratamento e lembrar também que essa questão da violência ela é cíclica. Ele bateu, depois ele pede desculpas, ele inverte, ele consegue passar a culpa para a mulher, porque ele só bateu foi por culpa dela, foi porque ela provocou, ela é que causou aquele problema, ou ele está com ciúme porque ele gosta dela, porque ele a ama, então por isso que ele está com controle, por isso que ele está sufocando essa mulher, e ele pede desculpas, traz uma flor, diz frases daquele tipo que não vai acontecer de novo, prometo que não vou fazer, a coisa fica numa certa lua de mel, daqui a pouco qualquer coisinha começa a estremecer e parte a violência de novo. Por isso a importância do tratamento, tanto para a vítima quanto para o agressor, para conseguir quebrar esse ciclo. 197? 197 e 180. 180. Delegada, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. Eu agradeço, coloco a Polícia Civil à disposição, delegacia, estamos à disposição, foi uma satisfação. Muito obrigado, delegada. O TV Entrevista fica por aqui na TV Câmara Pelotas, nós retornaremos com o tema em outra oportunidade. Um abraço a todos e até lá.